voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São 11 horas da manhã, estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro. Hoje, 11 horas no horário oficial de Brasília. E nós vamos agora à nossa entrevista do dia. E é com satisfação que recebo aqui o produtor rural, ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, ex-presidente da ProSoja Brasil, foi candidato ao Senado da República, ele é conservador, é de direita e tem o título de Comendador do Agro, homologado, outorgado aqui pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Antônio Galvão, que prazer recebê-lo para a nossa entrevista, seja bem-vindo. Eu quero agradecer aqui, Munhoz, essa oportunidade no Jornal Brasil Rural. A gente sabe que sem o rural não haveria as cidades, para dizer a verdade, porque é onde você produz o alimento. A Rádio Agro hoje aqui, com essa audiência agora nacionalmente, né, Munhoz? Graças a Deus. Tempos atrás, eu sei que a tua luta para isso era muito grande, era mais restrita a Mato Grosso, e sabemos hoje da abrangência e a importância dela. Só tenho a agradecer e, logicamente, a todos que nos acompanham nesse momento. Que sem ter o espectador lá fora, sem ter as pessoas lá fora, com certeza não se fazia por direito existir uma rádio. Isso as pessoas estão acompanhando porque o programa é interessante e as notícias que são levadas, mais interessante ainda. Porque quando nós falamos em agro, e falamos em rural, é onde dá a garantia de sobrevivência das pessoas, porque lá no agro você produz o alimento que a gente consome todo dia. Perfeito. Você é um homem que ocupou posições importantes, falei aqui sobre a ProSoja Mato Grosso, você liderou a ProSoja, você vem historicamente fazendo parte aí do movimento agro mato-grossense e depois foi para o Brasileiro, inclusive, como presidente aclamado da ProSoja Brasil. Eu até citei aqui, você recebeu o título de Comendador do Agro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por toda essa tua relação, essa tua trajetória com o agro mato-grossense brasileiro. Mas, de repente, o Galvão saiu da cena. Eu não tenho visto você na mídia ultimamente. Por onde anda Antônio Galvão? Bom, na realidade, né, Munhoz, um pouquinho do histórico da gente. Foram 19 anos à frente de entidades do nosso segmento, começando lá pelo Sindicato Rural de Sinop, em 2005, quando se abateu aquela grande crise em cima do nosso setor a nível de Brasília inteiro. Mas a nós aqui, à época também, a dificuldade de logística que ainda existe aqui, só que tivemos aquela saída, hoje temos aquela saída mais ao norte, que não tinha na época, uma coisa muito grave. Foi onde a gente acabou assumindo o Sindicato Rural de Sinop como presidente, e também naquele momento foi criada a ProSoja Mato Grosso, que são 20 anos agora em fevereiro, que foi criada a ProSoja, se eu não estou enganado, acho que foi no dia 5 de fevereiro de 2005, onde a gente também, logo da criação, a gente acabou ingressando e entrou nessa luta. Por quê? Porque a nossas origens é do campo. Sei que historicamente é o que meu pai falava, sempre que meu bisavô já na Itália, ele era produtor rural, o meu avô já veio muito pequeno para cá também, se instalaram no campo, que naquela época, 100 e tantos anos atrás, você não tinha praticamente outra atividade, dizer quase que urbana, e meu pai continuou a vida inteira dele, até a sua morte no campo, e a gente teve esse destino de estar no campo também. Somos 6 irmãos, sou o único que permaneceu na atividade rural. Sabíamos que a atividade rural é de altos e baixos, por isso a existência dessas entidades. Também participamos aí da própria Federação da Agricultura, a FAMATO, um período na direção. E hoje, Munhoz, a gente está desligado das entidades, que eu acho que é um período já de 19 anos que a gente teve à frente e ajudando dentro disso, mas não saímos fora da atividade e nem da luta pela atividade, não tenha dúvida nenhuma. Então a gente está andando muito dentro do Estado. Agora nessa campanha passada, como você já falou, eu fui candidato ao Senado em 2022, onde obtive mais de 337 mil votos aqui no Estado de Mato Grosso, e todos votos orgânicos, que não tivemos uma única pessoa contratada no interior ou no município. Os votos que vieram foram de pessoas voluntárias que ajudaram nessa campanha e onde resultou nesses votos todos. Então nós vamos retribuir agora, principalmente na eleição de 2024, aos prefeitos e vereadores, que a gente teve esse apoio, porque eu tive voto em 100% dos municípios, onde eu tive pessoalmente em 102 municípios, dos 142 municípios agora do estado, e participamos também com muitos municípios, aí 16, 17 municípios também, a gente mandando vídeos, enfim, pedindo os votos para os prefeitos, candidatos a prefeitos, muitos se elegeram, outros não, e também candidatos a vereador. Então a gente está aí bastante dedicado agora à política partidária, que é onde a gente está querendo dar o nosso segmento agora, a nossa sequência de trabalhos.
Perfeito. Bom, sobre política partidária nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu quero conversar ainda, embora você esteja ausente das instituições, mas você sempre foi um líder do setor e você é um produtor rural. E a gente está aí em meio à polêmica. Você chegou cedo aqui e acompanhou o nosso jornal quase que desde o início. A gente está vivendo essa polêmica aí da suspensão do Plano Safra. O governo acusa o Congresso de não ter votado o orçamento, o Congresso acusa o governo de que não se articulou e não tem base dentro do Congresso. Qual que é a opinião do Antônio Galvão com relação a tudo isso que está acontecendo? Na verdade, eu acho que é uma longa história se nós formos falarmos de governo, se falarmos do nosso segmento, que depois que nós passamos a ser exportadores e não importadores de alimentos para o mundo, inclusive, porque até na década de 70 nós éramos importadores, passamos a exportadores, e hoje, e há muitos anos, você sabe que a nossa balança comercial positiva dela sempre veio do agro, Normalmente a indústria é negativa há muitos anos, e o superavitário sempre vem de nós. Eu não vi até hoje, na verdade, nenhum dos governos que nos antecederam, até o atual governo, que é ridículo a gente falar de um desgoverno, não podemos falar de governo, é um desgoverno que está aí, que sabe que quer aniquilar a produção rural pela forma com que vem pegando. Mas nenhum dos governos passados deram a importância da necessidade, uma vez que nós hoje pesamos aí 1 trilhão e 200 milhões e bilhões, mais ou menos, dentro da nossa superávit, da nossa balança comercial, vamos dizer, de movimentação do país. Você veja a importância que devia ser dado. Agora chegou num momento que é onde o governo, a mesma coisa que ele já plantou em governos anteriores, sempre tentando boicotar o orçamento, ele está sendo também boicotado pelas razões que todo mundo sabe que o Congresso Nacional sempre fez, que é uma vergonha quando você vai dizer de orçamento para a questão da agropecuária. Mas eu sempre defendi muito, Munhoz, que essa discussão anual isso devia se encerrar, se acabar. Saber que nós precisamos de um X para movimentar essa balança comercial, isso ele tem que permanecer, já sempre ter essa discussão todo ano de plano safra, e simplesmente acrescentar o que há necessidade dentro daquele ano. Não tem porque o produtor todo ano buscar um recurso X, tem que devolver o recurso mais o juro. Se ele está na atividade comprovadamente, ele pode ficar com aquele capital e simplesmente paga e devolve ao governo o que deu de incidência, de custos ao governo, ou seja, de juros. E falar em juro hoje, a atividade hoje nos preços atuais, principalmente no que nós trabalhamos, a principal cultura do Brasil, a soja e o próprio milho hoje, você sabe que praticamente está inviabilizado pelo custo de produção e o valor hoje que o mercado paga. Aqui hoje em Mato Grosso estamos falando aí entre 100 a 110 reais uma saca de soja, dependendo da região, por conta da nossa logística, nem 100 reais você não pega. Dependendo da região, um pouco mais de 100 reais. Então você veja que não cobre o custo. Então esse plano safra é uma discussão burra, para mim, a vida inteira, porque se tu sabe que todo ano tem que plantar, tem que ter safra, por que ter discussão de valores todo ano? Você estipula um valor, como foi os últimos valores, aí falaram em 400 bilhões de reais, vamos dizer, você vai botar um incremento em cima disso, e segue o barco. Agora, todo ano vem essa discussão, tem que colocar mais aqui, colocar ali. Nós sabemos da necessidade, Munhoz. Por isso que eu já vinha defendendo isso dentro da própria ProSoja Brasil, uma entidade que representava todo o produtor de soja do próprio Brasil, e a briga aqui da ProSoja Mato Grosso, quando a gente estava com o presidente também. Por que discutir plano safra todo ano se sabe que tem que se plantar safra? Sabemos então aquele valor. Você defende, então, que deixe esse recurso com o produtor e que ele pague o juro disso? Que graça tem porque você devolver? Pega o dinheiro esse ano, graça tem você... paga o dinheiro para depois pegar de novo. Justamente, que graça tem você pegar lá, vamos dizer, 1 milhão de real, você tem 100 mil, vamos dizer que tem que pagar de juros, tem que devolver 1 milhão e 100 para depois fazer a ladainha de buscar aquele 1 milhão de novo se ele precisa. Então paga os 100 mil real que deu o juro, fico com aquele dinheiro, ninguém vai me atrasar nas minhas compras dos meus insumos, porque o dinheiro já fica na mão que é o capital, e vou pagar o dividendo dele. E bem para o contrário, se existe um incremento daquele 1 milhão, eu devo 100 mil, eu vou devolver, vamos dizer lá, 50 mil que seria juro, e passo a dever 1 milhão e 50 para o governo, que é um incremento que você teria que colocar todo ano. Porque a nossa agricultura cresce todo ano. A nossa área de plantio cresce todo ano. A produção nossa depende muito de clima. Esse ano, dizer, mesmo assim, já com o sul de novo, com problemas de
de clima, de quebra de safra por falta de chuva, que parte do Mato Grosso do Sul, mas nós vamos ter uma super safra novamente. E não é por conta da produtividade se aumenta a área. Se aumenta a área de plantio, vai aumentar a necessidade de recurso. Então não tem por que estar discutindo todo ano e fazer eu devolver aquele R$ 1.000.000, ou 100 mil reais, ou 500 mil reais, ou 5 milhões de reais, dependendo do tamanho do produtor rural, para depois eu ter que fazer aquela ladainha toda, ter que implorar novamente de buscar esse recurso para eu poder comprar os insumos e plantar. Então eu vejo isso aí uma desnecessidade, fazer essa discussão. O que tinha que discutir somente é o incremento da necessidade. Aumentou 2%, aumentou 3% as áreas de lavoura no Brasil, opa, aumentou o insumo aqui, mas fazer um incremento de valores em cima daquele montante. Então eu vou devolver para eles, vou devolver o juro, o dividendo. E o patrimônio, o capital, eu continuo trabalhando com ele, do aquele recurso, para mim poder comprar antecipadamente e não passar essa perenga de toda vez na hora de comprar os insumos. Será que o governo vai liberar o dinheiro? Será que vem o dinheiro? Já tem que aprovar o orçamento. Então já fica decretado aquilo. Essa é a nossa luta que foi nesses anos que a gente trabalhou, mas parece meio que o governo não quer ouvir, parece que eles gostam desse embate com o Congresso Nacional, que gosta desse embate com o governo. Agora, isso é um entendimento do setor? O setor pensa assim? Com certeza absoluta. Com certeza. Essa era uma discussão que nós discutimos muito. Com a ProSoja tem 16 estados que têm diretorias estaduais, como é o caso aqui Mato Grosso do Sul, enfim, nos principais estados produtores, a gente buscar esse entendimento que você todo ano precisa do recurso do Plano Safra. Por que discutir Plano Safra todo ano e não discutir só um incremento que vai precisar para aquela outra safra que vem? Perfeito. Antônio Galvão, produtor rural, ex-presidente da ProSoja Mato Grosso e a ProSoja Brasil, aqui conosco, e as conversas com o Galvão sempre rendem muito, e eu preciso cuidar desse tempo aqui para a gente não estourar. Ô Galvão, uma outra questão que aflige muito o produtor rural brasileiro e que é polêmica: moratória da soja. Como é que está isso? Como é que você vê isso aí? Bom, olha, isso aí foi uma situação incrementada, colocada, parece que por azar meu. Foi 2006, 2005, como eu falei, tinha assumido o Sindicato Rural de Sinop, e como Sinop, para dizer, era a porteira, vamos dizer, o portão de entrada da Amazônia, dizer, na área de floresta, culminou essa confusão e começou grande lá. E você veja hoje que foi 2006 e foi transferida para 2008 por conta do Código Florestal. Quando em maio de 2012 foi aprovado, retrocedeu os direitos ambientais, enfim, para 2008. E também a moratória foi transferida. Então, na verdade, se você for analisar, iria fazer agora 19 anos em julho, agora dia 15 de julho de 2006. A moratória nada mais é que foi uma condição que as trades começaram a trazer aqui dentro do Brasil. Nunca trouxeram um documento, que também para nós não ia ter valor nenhum, mas nunca trouxeram nada dizendo que era uma imposição da Europa, o mercado comum europeu, ou a Europa de um modo geral, que não queria mais comprar produtos desmatados de novas áreas. E estamos falando de novas áreas autorizadas de acordo com o nosso Código Florestal, com a nossa lei. E isso perdura até hoje. Como isso começou a se propagar, começou aí aos municípios, eu chamo mais periféricos, as nossas principais rodovias, especialmente o norte, a BR-163, os municípios hoje um pouco mais distantes, como União do Sul, como Feliz Natal, como Marcelândia, Portos Gaúcho, enfim, tantos outros municípios aqui do estado começaram a sentir na pele, na própria arrecadação dos governos municipais e do próprio estado. Por quê? Porque eles começaram a fazer essas conversão de área, e mesmo áreas que já estavam em pastagem, um tanto juquirada, começaram a tratar como uma nova abertura de área e começaram simplesmente boicotar ou bloquear o CPF ou o CNPJ daquela empresa. E para agravar muito mais da moratória, ele agravava tudo o que eu tinha já convertido antes de 2008. Então, se eu plantasse um exemplo, já 1.000 hectares, eu converti mais 100 hectares, autorizado pelos órgãos ambientais, seja SEMA ou seja IBAMA, eles me bloqueavam meu CPF e não negociavam mais nada comigo nos 1.100 hectares e não nos 100 hectares que foram convertidos. Me bloqueavam em tanto o CNPJ ou empresa. Isso culminou de uma forma tão grande que houve aquela movimentação, você acompanhou, de mais de 100 prefeitos aqui do estado, você vê de 140 municípios que tinha, hoje são 142, vindo pedindo ao governador que fizesse essa interferência. Houve também aí centenas de vereadores também que fizeram essa reunião junto com o governador, e aí veio a proposta de dentro da Assembleia Legislativa, aonde essas empresas, se permanecessem na moratória, tiraria os incentivos fiscais aos quais eles têm para as indústrias deles. Ou seja,
não dá para dizer que o poder público estadual não apoiou isso, né? Porque o governo se posicionou e a Assembleia também, né? Sim, apoiaram, foi apoiado, o governador recebeu isso aí muito tranquilamente. Como a Assembleia surgiu essa lei hoje, para que as empresas que desrespeitassem o nosso Código Brasileiro ou permanecesse com a moratória, tirava fora o incentivo fiscal. Houve a lei, foi aprovada dentro da Assembleia, a única coisa que o governo, na minha visão, que ele falhou, foi quando ele falou que assinaria integralmente a lei, sem problema nenhum, ele acabou vetando 2 itens de um artigo, que eu não recordo o nome do artigo, e substituindo por um 4º item, dando a oportunidade das empresas continuarem boicotando. E já está acontecendo já combinado com certeza aí com o segmento, que não tem outro cabimento, que hoje sabe o que as empresas estão começando a colocar nos contratos, já recebemos denúncias e contratos, que a partir de 2021, de acordo com a lei europeia, o produtor que exerceu o direito dele, de fazer essa conversão de área, vai ficar impedido de ser comprado. Simplesmente estão fazendo o quê? Transferindo a data de 2008 para 2020 o limite. Então você veja o absurdo, que é ridículo. Agora, nada ainda não conformando, sabemos que partiu de empresas, onde usaram partidos políticos, isso já aconteceu com nós dentro da ProSoja, para tentar dentro da Suprema Corte, onde está lá na mão do ministro Flávio Dino, essa situação onde ele deu uma liminar pedindo para paralisar o projeto por enquanto, que seja a nossa lei, esperando o aguardo de julgamento. Era para ter julgado nesses dias, infelizmente eu não sei o que houve, estão analisando, estudando para ver. Mas o governo prometeu, menos o governo do Estado, novamente baseado nisso, porque foi empenhado palavras do próprio presidente da Biov, com do próprio governador, como vocês foram testemunha, que isso não aconteceria mais. E caso hoje o Suprema Corte ela resolva dizer que essa lei não tem validade, o governo prometeu dele vir com uma lei, o próprio governo, que uns alega que quando se fala e mexe em arrecadação, imposto tem que partir do executivo a lei, e não do legislativo, tem essas alegações. O governo prometeu de ele vir com a lei, agora partindo do próprio governo para resolver essa situação. Então nós não aceitamos falar em pacto em moratória de soja de forma nenhuma, nem num possível plano piloto lá na região, principalmente do município de Feliz Natal, aí que se discutiu, se trouxe isso à tona. O que nós, produtores rurais, brigamos e lutamos desde quando ela foi instalada é para extinguir, que nós estamos falando aqui em aberturas que foram feitas legal. Nós não estamos falando em aberturas irregulares. Esse é outro assunto, tem que ser discutido depois, e aí tem que envolver tudo, os órgãos e governo. Nós estamos falando de uma coisa onde o produtor fez legalmente, por poderio econômico, intransigência desse poderio econômico. E alguns países europeus querem impedir de nós continuarmos crescendo, progredindo, e trazendo problemas econômicos sérios hoje, principalmente esses municípios mais periféricos que eu acabei de citar. Por quê? Porque a agricultura está chegando agora. Só não chegou antes por falta de logística aqui do Estado, senão também já teria chegado antes lá essa abertura de área, essa conversão. E todos os municípios onde entrou agricultura a nível de país, com o presidente da ProSoja, que a gente foi, inclusive municípios muito antigos, no próprio Piauí, no próprio Maranhão, no próprio Bahia, Tocantins, que a gente conhece, a melhoria do IDH daquelas famílias, daquelas pessoas onde entra a agricultura, melhora, assim dizer, absurdamente. Então nós não podemos aceitar de impedir a produção de alimento por uma questão que sabe-se que é econômica, utilizando ambiental e por força econômica dessas empresas. A moratória da soja é extinção, não é pacto, não temos conversa de pacto, ninguém autorizou ninguém a falar em pacto. Pelo produtor rural, ou falando pelo produtor rural com certeza absoluta. Inclusive a ProSoja Mato Grosso soltou uma nota bem recente, que ela não discute pacto até que a moratória da soja não seja realmente extinta a nível de Brasil. Então você veja que esse contrato que eu estou falando para você, que já surgiu, sabe aonde que ele surgiu, Munhoz? No estado de Goiás, que não tem nada a ver com a Amazônia. Onde as empresas já colocando, e quando a gente fala que já estava instituindo a moratória, no Cerrado já estava instituída, nós fizemos uma carta de Palmas, que foi uma discussão anos atrás, e também já tinha uma fala de proibir de plantar soja, inclusive em Campos Gerais, que ele é tratado também como uma área nativa. Tem cabimento a coisa dessa? Então quer dizer que querem boicotar o país, querem bloquear o crescimento nosso, porque nós temos a vocação, nós temos a aptidão, nós temos um país que tem clima para poder hoje dizer, manter aí mais de 1 bilhão de pessoas a nível de mundo, e o nosso Brasil garantendo a questão de segurança alimentar para nós. Então é absurdo essa moratória, tem que ser extinta, não tem pacto, não tem conversa nenhuma sobre esse assunto, com quem quer que seja.
Conversando aqui com o comendador do agro, Antônio Galvão, que é produtor rural, ex-presidente da ProSoja Mato Grosso e da AproSoja Brasil. Ô Galvão, a gente vai falar agora um pouco sobre política, mas antes de falar de política, eu queria falar com você, te fazer uma pergunta. Você critica o governo atual, mas o governo tem divulgado, inclusive, através a grande abertura de mercados que existe no Brasil. Né? Segundo o governo, desde 2023, já foram abertas 329 novas oportunidades. Esse ano seria em torno de 30 já. O setor enxerga isso? Por que essa crítica, ou isso é considerado uma boa ação do governo? O que eu posso dizer, e o que todos os governos têm as obrigações, é justamente fazer a tarefa dele de casa. Se foi criado um Ministério da Agricultura, justamente já foi feito uma Secretaria de Agricultura para você poder vender o que você tem para ser vendido. E nós temos muito para vender do que vem do campo, seja na área da pecuária, seja na área da agricultura. Então, para mim, é obrigação de um governo, seja qual for dele, seja do atual hoje, que está fazendo o trabalho dele, se isso realmente aconteceu dessa abertura, porque desse governo a gente pouco dá para acreditar, porque botar em papel e escrever é muito fácil. Agora, onde que está realmente esses mercados, qual é as empresas que estão exportando, vamos torcer e vamos acreditar que seja verdade, mas que tenha sobra de produção agrícola ou pecuária dentro do país aqui, dizer agora sobre o arroz, agora sobre o soja, agora sobre o trigo, agora sobre o boi, agora sobre o frango, faz muitos anos que isso não acontece. Então o mercado por si só também, eles estão vindo atrás porque sabem que nós temos essa grande oferta. E nada mais do que fazer uma obrigação. Ser um bom gestor dentro, seja na prefeitura, seja no governo do estado, seja no governo federal, é obrigação de quem se predispôs a ir lá. Então nós temos essa oferta, o mundo vem atrás, fazer as visitas, isso tem que acontecer, e tem que agradecer a ele sim, se realmente isso aconteceu, de buscar também esses mercados. Porque não está difícil de vender o nosso produto, além de ser um produto de primeira categoria hoje, os nossos frigoríficos aqui servem exemplo para quem conhece alguns frigoríficos hoje no exterior, principalmente nas velho continente, que é absurdo, plantas frigoríficas que a gente ouve falar de quem vai lá mais ligado à própria pecuária, em relação às nossas plantas, e às vezes vem aqui e querem colocar algum defeito. Então nós temos um país que é totalmente higiênico nessa situação hoje, principalmente das carnes e também na questão nossa hoje de vender os nossos produtos. Muito bem, são 11 horas e 24 minutos, conversando com o Antônio Galvão. Agora vamos falar de política, Galvão. Você foi candidato ao Senado na eleição passada. Por que o Galvão não foi eleito senador? Olha, você sabe que é uma situação bastante difícil, uma candidatura, dizer, a segunda mais importante a nível de Brasil, a nível de república. Sabemos que a primeira é a presidência do Brasil, a segunda é o Senado. Às vezes algum perguntar, mas Galvão é lá direto no Senado. Por quê? Porque é lá que você faz necessário para você resolver os problemas que o país hoje enfrenta. Não tenha dúvida nenhuma. E os dois candidatos que tinham chance de se elegerem na época, que Galvão não estava lá para ser candidato ao Senado, nenhum deles ia fazer esse enfrentamento, como hoje a gente percebe que um está meia boca, e se o outro tivesse eleito, que logicamente ele chegou em terceiro lugar, chegou atrás de mim, com certeza já estava lá dentro da esquerda, que foi o nosso ex-secretário aí hoje, que saiu do ministério, enfim, foi o bode expiatório que eles encontraram lá, para justificar aquela folia da importação de arroz, que era o ex-deputado também, Neri Geller. Então, você vendo aquelas duas candidaturas que ia se resolver numa ou em outra, a gente queria dar uma opção, sim, de colocar uma pessoa de direita, uma pessoa comprometida e uma pessoa que realmente apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele também já estava na sua reeleição. Porque quando alguém tem Deus, pátria, família, liberdade, tem os princípios. Esses 4 princípios, com certeza absoluta, você não tinha como se dar mal. E a gente sabia que dos 3 principais nomes que nós disputamos em 7, o que tinha esses princípios era eu, com certeza absoluta. Por isso a gente houve esse reconhecimento. Não chegamos lá a dizer na cabeça, mas acredito que chegando em segundo lugar, uma primeira campanha dessa envergadura e totalmente orgânica, sem você ter praticamente gastos, que você vai ver lá, gastamos menos de 2 milhões de reais numa campanha de Senado, que todo mundo ouve falar os 4 cantos de quem se elege, que gasta 30, gasta 40, gasta 20, gasta não sei quantos milhões. Eu saí muito bem fortalecido, e isso me dá também
o direito de a gente pensar agora em 2026, de estar novamente aí. Estou como pré-candidato, sim, ao Senado novamente. Você, então, é um pré-candidato ao Senado novamente, você acaba de falar. Pela sua trajetória e pela votação expressiva que você teve, há quem diga que você poderia ser tranquilamente eleito deputado federal. Uma cadeira na Assembleia Legislativa, não teria a menor dúvida que aconteceria. E você se manifesta disponível, disposto a outra candidatura ao Senado, quando a gente tem aí um movimento que seria do atual governador Mauro Mendes, de disputar uma cadeira no Senado, o próprio deputado federal José Medeiros, que há quem diga que seria o nome da extrema-direita, com apoio inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros nomes que vão surgir, com certeza, numa disputa por apenas 2 vagas. O que o leva a acreditar numa possível eleição? Bom, Munhoz, primeiramente, se você separarmos dentro da nossa eleição, como você falou, estadual, federal, que todo mundo vem falando, você teria uma vaga garantida lá, mas o nosso problema hoje resume-se em Senado brasileiro. Quantas pessoas está tendo, quantos senadores que nós estamos tendo com coragem, que é onde é a nossa grande ameaça hoje que nós estamos tendo aqui dentro do Brasil, é a perda da nossa liberdade. E quem resolve esse problema é o Senado, e lá precisa as pessoas com coragem. Como eu usei o slogan Senador Coragem já em 2022. Então, que nós precisamos realmente desses candidatos todos que estão aí hoje, que apareceram, 2 estão lá dentro. Você viu alguma fala, alguma coisinha só a respeito disso, do que está ocorrendo no Brasil hoje? Fazer com que um Congresso fique submissa a uma corte, e esse Congresso no Senado teria o poder de colocar um ministro, mas ter o poder de tirá-lo de lá? Quantos que vocês viram desses se manifestarem, a não ser aquele grupo pequeno? Porque temos 2 aqui na atualidade que está indo para a reeleição, que tem tendência para a reeleição, não fizeram enfrentamento nenhum. E dos que estão com o nome aí hoje colocado? Porque ser executivo e ser um bom governador é uma situação. Agora, lá no legislativo, fazer esse enfrentamento que precisa, é por isso que a população acho que tem que pensar. A gente fica muito agradecido quando tem uma excelente gestão no seu município, quando tem uma excelente gestão no Estado, quando você tem uma excelente gestão no país. Agora, eu quero saber lá, na hora que precisar para resolver, porque eu não quero terminar a minha vida aí, não sei se eu tenho mais 10 anos, 5 anos, 15, 20, penso eu de chegar lá nos 90, 100 anos, eu quero viver em liberdade esse restante da minha vida. E não quero ver meus filhos, meus netos, e não quero ver uma sociedade presa. Porque tudo começou da forma com que está aqui no nosso país vizinho, Venezuela, está aí em Cuba, está na Coreia do Norte, e nós não vimos, ao menos 2 que está lá hoje. O outro que elegeu em 22 aí, até volta e meia dar umas pegadas sobre esse assunto, porque ele está no PL, está junto no partido que está o nosso presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eterno presidente, com certeza absoluta. Então, que me credencia que com certeza a gente tem que ter coragem de fazer esse trabalho que cabe ao Senado Federal e o que a grande população nacional pensa e espera do Senado. Segurança jurídica para tudo que é feito e liberdade. E isso o Senado tem condições de fazer. E os que estão aí hoje como pré-candidatos, será que vão fazer? Eu até citei aqui o governador Mauro Mendes e o deputado federal José Medeiros como os nomes da direita, mas tem também o atual ministro da Agricultura, que é senador, o Carlos Fávaro, que disse inclusive para mim que vai à reeleição. O atual senador Jaime Campos, parece-me que ensaia um movimento aí para uma candidatura ao governo, mas que se não emplacar, possivelmente vai querer essa reeleição. Mas, então assim, eu só quero dizer que é uma disputa até certo ponto congestionada. E você teria condição, sim, de se eleger um deputado federal. Já tem tentado atrair você para uma candidatura à Câmara Federal e declinando do Senado, Galvão? Olha, é o que a turma aí, o pessoal, amigos da gente fala, mas não é isso que eu quero. Eu acho que a necessidade hoje é de resolver um problema do país. E desses pré-candidatos que estão aí, poucos ou quase nenhum vai ter essa coragem de fazer. Você cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente nem sabe, hoje ele estaria inelegível, né?
Hoje ele está. Hoje ele está, hoje ele ainda, está, né? exatamente. Hoje ele está inelegível, a gente não sabe se isso será revertido ou não. E você não está mais no partido, você passou pelo Novo, hoje está no Democracia Cristã. Essa candidatura seria pelo Democracia Cristã e haveria um alinhamento com a direita, com o próprio PL? Bom, primeiramente, o partido Democracia Cristã é um partido de direita. Isso defende esses 4 princípios que eu falei: Deus, pátria, família e liberdade, sem sombra de dúvida nenhuma. Quando eu não senti dentro do Partido Novo, e quando a gente trouxe o assunto, a garantia de ter essa vaga para disputar, porque não é fácil um partido TCD, é uma vaga para Senado ou a próprio governador, ou coisa nesse sentido, ou seja, dentro de uma majoritária, como a gente já tinha essa proposta do Partido Democracia Cristã já há muito tempo atrás, que poderíamos pegá-lo, onde a gente viu que poderíamos ter aí, temos a garantia da Nacional, hoje do presidente Imael, que é o presidente da Nacional, o Rumbes, que é o secretário, que ninguém vai fazer interferência no partido. Nós buscamos um partido para ter essa garantia da candidatura com certeza absoluta. Inclusive a própria minha esposa, Paula Boaventura, que ela é a presidente do partido. Você veja que nós tivemos que pegar um partido com presidência para poder garantir uma candidatura, porque eu vejo hoje, como deputado federal, a necessidade que existe de resolver esse problema está dentro do Senado. E tenho certeza que não faltará coragem, junto com os outros senadores que estão lá, que são poucos, e temos que engrossar esse coro, a gente fazer parte, sim, de resolver essa situação. Porque a ameaça hoje é muito grande de nós perdermos o direito da nossa liberdade pelo que está sendo feito de afrontas à nossa Constituição por vários ministros, não é um único, tem um mais abusado, mas são vários ministros hoje que abusam hoje da nossa Constituição. Inclusive falando abertamente na mídia, coisa que a lei não dá direito a quem está dentro do Judiciário. Imagina a nossa Suprema Corte. Então, quem pode indicar é o Senado, quem pode tirar o Senado. Eles estão indicando aí senadores, ministros que não eram para ter sido indicado, quando a população ainda demonstrou isso, acabaram aprovando. Só que agora não tem a coragem de fazer o papel inverso, que é o direito do próprio Senado. Galvão, você disse que buscou um partido que lhe dá a garantia dessa candidatura. A gente sabe que as conjecturas, as coligações, o que vai vir daqui para frente, trata-se de extensas negociações. Qual que seria o alinhamento para uma candidatura ao governo, já que o Democracia Cristã já sairia com uma candidatura majoritária que seria sua ao Senado da República? Vocês já vislumbram um alinhamento aí num possível nome para o governo do Estado? Bom, o que nós vamos aí dizer dos nomes postos até o momento aí, como pré-candidatos a governo do Estado, nós temos aí o atual vice-governador Otaviano Pivetta, que eu não vejo problema nenhum. É um excelente gestor, já comprovou como um gestor público, inclusive com o prefeito lá de Lucas do Rio Verde, e esse auxílio todo que ele está dando para o nosso governador. E com a declaração pública, inclusive do Mauro, de que ele é o candidato do Mauro, do governador. Embora a gente veja os bastidores aí tem muita conversa. Que tem muita conversa. O próprio, a gente tem visto manifestações aí do próprio senador Jaime Campos, que se declara pronto para ser candidato ao governo e que diz que ele é o nome do União Brasil, que é o partido do Mauro. Então a gente já percebe que ali dentro já não há uma unanimidade. Não. Há quem diga, inclusive, que o plano B do grupo do Mauro Mendes poderia vir a ser o Cidinho Santos, né, que já foi senador, inclusive, ocupando a vaga do Blairo Maggi quando o Blairo foi para o Ministério. Então, assim, e o que mais poderia surgir aí e a quem o Galvão poderia se aliar? Na verdade, esse conflito do UB surgiu na criação do PSL com o Democrata, né? Então, esse atrito ele já existe desde a criação e ele deve aumentar com certeza absoluta, e se aproximando da próxima eleição. Como eu falei, a gente não vê restrição no nome do Otaviano Pivetta, um excelente gestor, e também temos aí como novo no páreo também o empresário Dílio Balbinotti, hoje, sabedes, um grande empresário aqui do estado, que também tem essa convicção, e eu acredito muito dele ser um bom gestor. Então são dois nomes hoje colocados, mais expostos aí, dizer que eu não vejo problema nenhum da gente ter, dizer dentro disso aí, de uma participação, estarmos juntos dentro dessa luta. Os dois nomes acredito que sejam bons. Mas, agora, pode surgir um terceiro, de repente. Então nós estamos falando dos que estão mais na iminência,
E os dois que mais estão na iminência aí, porque o próprio Jaime fala daqui a pouco que o Pivetta é candidato do Mauro e não do partido, do B. Se ele vem candidato, eu, por exemplo, não apoio. Não apoio, já falei, o próprio Wellington Fagundes está aí também na iminência de querer ser candidato. Você, o Balbinotti é cotado, é cogitado como que um possível nome pelo PL, mas da mesma forma que o Jaime refuta o Pivetta dentro do grupo do Mauro, por não ser do União Brasil, o próprio Wellington diz que as credenciais são para ele, que ele seria o candidato do PL. E aí? Bom, na verdade, se você for olhar numa lógica, o Wellington tem aí 24 anos de deputado federal dentro do PL, já tem um mandato de Senado, que são 8 anos, mais 2 anos agora e pouquinho. Então você vê que ele tem uma credencial muito grande dentro do partido. São 32, 34 anos, na verdade, num partido, se você olhar por esse lado. Mas o Wellington sabe hoje que ele pode ser um bom parlamentar lá dentro do Legislativo. Está sendo até dentro de uma razoabilidade pelo que a gente já viu do seu passado. Mas a credencial dele hoje para ser governador do estado, infelizmente, na minha opinião, e o que eu ouço, que olha que eu rodei 102 municípios apoiando prefeitos e vereadores, pessoalmente, algum município indo 4 ou 5 vezes. A gente não vê esse apoio nele para governo do estado. Até no legislativo ele está satisfatório hoje, não podemos negar. Então não vejo esse apoio dele e eu não consigo enxergar ele hoje dentro do executivo, porque eu acredito que o político nasceu, alguns para ser legislador e outros executor, que é o caso do nosso governador Mauro Mendes, está sendo aí um ótimo governador, mas eu não sei lá no Senado como é que vai ser o comportamento, que é outro tipo de função que você vai ter. Essa é que vem a questão. Vão ter coragem de fazer o enfrentamento que precisa lá dentro do Senado? Porque se precisar rolar a cabeça do nosso Supremo, vai ter que rolar. Se não tem respeito à nossa Constituição, a Casa Maior de Leis, não está tendo coragem hoje de quem está lá. E de todos, sinceramente, de todos os Munhoz que nós já investigamos, estamos levantando, que hoje ocupam a cadeira do Senado, que vieram de governos do Estado, não encontramos um que apoie o impeachment hoje de ministro. Será que o nosso vai ser diferente? Essa é a pergunta que vai ter que ser respondida para a população, porque a população espera uma ação concreta do Senado Federal em relação a isso, porque a ameaça nossa é da liberdade do povo brasileiro, da nossa liberdade, da liberdade de todos. Por isso a minha candidatura hoje principal, a gente sabe qual é que é a função do senador, mas a grande ameaça é perder a liberdade. O que é uma pessoa sem liberdade? Como a gente já ouviu tanto comentário de esquerda, família, uma coisa ultrapassada. Quem que diz que família é uma coisa ultrapassada, a forma de você criar? Quem é responsável pela educação, se não o pai e a mãe? Então, o Galvão é pré-candidato ao Senado e isso é irreversível, é inegociável. Você pode até cogitar as articulações para compor com esse ou aquele partido na majoritária, para governo, para suplentes, para vice-governador. Eu até não diria partido, eu diria pessoas. Porque partido não elege ninguém. O que se elege é pessoas. Você não elege o partido tal, está lá. Pegar. Você precisa ter um partido porque a lei assim fala. Então eu falo de pessoas que há possibilidade, sim, independente de partido, que não seja de esquerda, com certeza, que não seja de esquerda, com certeza absoluta, e que tenha um posicionamento. Bem recente saiu um índice de aprovação desse atual governo. Se alguém tem alguma coisa de bom desse atual governo, que apresente. Então temos um senador aqui no estado que aprovou 84% do que passou pelo Senado, do que veio desse governo. E depois sai por aí porque eu mandei emenda aqui, mandei emenda ali. Quer dizer que os caras estão vendendo o país a troco de emenda para contentar prefeitos, para permanecer deixando o problema para o brasileiro, do modo geral, para o país. Então hoje estou convicto, sim, a minha pré-candidatura é novamente ao Senado, não é para deputado federal, não é, porque eu vejo que hoje precisa ser pessoas de coragem, que façam enfrentamento e que coloquem o país novamente nos trilhos que ele estava. A Constituição foi feita para todos respeitarem, ninguém tem poder acima de qualquer outra pessoa, por mais que é dado a pessoas poderes de julgar, mas julgar baseado no que está escrito pelo que os homens fizeram, e foi o que o Congresso Nacional fez.
Antônio Galvão, produtor rural, ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, ex-presidente da ProSoja Brasil, o comendador do agro, esteve conosco na entrevista de hoje. Galvão, já estourei o tempo aqui em muito e eu gosto de entrevistá-lo porque se a gente tivesse tempo aqui, a gente ficaria tranquilamente mais 1 hora batendo papo aqui. Assunto a gente tem para isso. Assunto a gente tem. E assunto ainda que é assunto relevante, né? Exatamente, mas não vão faltar outras oportunidades, eu espero que você volte em breve. Então, agradeço imensamente você ter tirado um tempo e fiquei feliz que você fez questão, inclusive, de vir pessoalmente para essa entrevista. Desejo aí que você tenha sabedoria, serenidade para conduzir esse processo e que a gente tenha em breve outras oportunidades de estar falando aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, Munhoz, sem dúvida nenhuma, a rádio hoje, aí a Agro hoje, não tem dúvida, principalmente num programa tão importante como esse a nível nacional, né? Jornal Brasil Rural, que rural é tudo. Quando o campo está bem, a cidade com certeza também. Encerro a entrevista de hoje que recebeu Antônio Galvão, ex-presidente da ProSoja Mato Grosso e da ProSoja Brasil. Vou fazer um breve intervalo e a gente volta na sequência. Agora são 11 horas e 42 minutos no horário oficial de Brasília. O Jornal Brasil Rural volta já. Rádio Agro hoje.